Olá, boa tarde. Redução de impostos para construtoras de casas populares e derrubada de portaria do Ministério da Saúde são destaques da pauta do plenário do Senado para esta semana. Vamos conferir detalhes com a repórter Érica Christian. O plenário do Senado poderá aprovar um projeto que vai retomar o regime especial de tributação para construtoras que atuam no programa Minha Casa, Minha Vida. A redução da carga tributária para este setor terminou em dezembro do ano passado. E os senadores poderão sustar uma portaria do Ministério da Saúde para garantir a mamografia obrigatória na rede pública para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Hoje tem preferência na realização do exame às pacientes acima dos 50 anos. E também está na pauta um projeto que vai aumentar de 3 para 5 anos o tempo de afastamento das torcidas organizadas e de seus integrantes após atos de violência cometidos não somente no estádio ou em seu entorno, mas também em qualquer localidade da cidade onde o jogo se realiza. E nesta semana, o governo deverá encaminhar novas reformas para o Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá entregar ao Senado, por exemplo, a reforma administrativa. Foi realizada hoje sessão solene do Congresso para comemorar os 31 anos de promulgação da Constituição de 1988. Para os parlamentares que discursaram, respeitar a Constituição cidadã é garantir a democracia no país. Desde que entrou em vigor, a Carta Magna já recebeu mais de 100 modificações. A próxima deve ser a inclusão das novas regras da Previdência. Atenção, senhoras e senhores, que ninguém se atreva a transgredir nossa Carta Magna, pois ela consubstancia os sonhos de gerações acalentados pelo império das leis. Assim pensaram os constituintes de 88. Defender a Constituição é defender a saúde pública, a educação pública e tantas outras conquistas inscritas neste documento, erguido, senador Mauro Benevides, por Ulisses Guimarães e saudado como documento constitutivo da nova República, do período que nós inauguramos neste país pós-ditadura e que hoje está em risco. Esse documento que celebramos aqui hoje fala de direitos, fala de garantias, olha sim aos pobres, mas acima de tudo é o documento da liberdade. É por conta desse documento que o Ministério Público tem a força que tem hoje. É por conta deste documento que a advocacia é constitucionalizada e a ordem representa a sociedade civil. É por conta desse documento que, por maior que tenha sido a crise, os processos de ruptura, nós sobrevivemos há mais de 30 anos dentro do marco democrático. Em 31 anos, a Constituição promulgada por Ulisses Guimarães tem pelo menos um recorde. Foi a que recebeu o maior número de emendas. Serão 103, assim que a reforma da Previdência for promulgada. A primeira emenda é de 1992, mais de 3 anos depois da criação da Constituição. A emenda número 1 definiu limites para a remuneração de deputados estaduais e vereadores. Entre as emendas estão: a emenda número 16, de 1997, permitiu a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. A emenda 72, de 2013, estendeu os direitos trabalhistas para empregados domésticos. E a emenda 95, de 2016, estabeleceu o teto de gastos sobre o orçamento. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada para investigar a divulgação de notícias falsas, volta a se reunir hoje à tarde. Na pauta estão previstas oitivas e debates com foco nos usuários mais vulneráveis da internet. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Olá, André. Boa tarde a todos. Quem está aqui ao meu lado é o senador Ângelo Coronel. Ele é presidente da CPMI das Fake News. Senador, boa tarde. Quem o senhor convidou para participar da reunião hoje? Boa tarde, meus caros telespectadores da TV Senado. Hoje nós teremos 3 audiências públicas
iremos ouvir o delegado Alessandro Barreto, iremos ouvir também o pessoal da Cefernet. São instituições que visam o combate a cyberbullying e também a prevenção a crimes infantis. Eu acho que vai ser uma sessão de grande valia, porque não podemos ficar na CPMI só porque na questão política. Nós também temos que fazer da CPMI também uma trincheira de defesa da sociedade brasileira nesses temas tão importantes. Por que é importante falar de suicídio, principalmente infantil, senador? Olha, existe hoje nas redes de computadores, as plataformas, pessoas que incitam o suicídio, como o tipo da Baleia Azul, como pessoas também que querem fazer da internet um canal para propagar a pornografia infantil. Então nós temos que coibir isso, porque a rede está muito aberta e eu sempre digo, não é censura, mas nós temos que proteger a sociedade. Que tipo de medida a CPI pode tomar ou pode sugerir que seja tomada para coibir isso? Olha, o final da CPMI, a CPMI, como todos vocês sabem, tem um caráter investigativo, não é um caráter punitivo. Mas nós podemos propor leis mais severas, leis duras, com sanções, como é feito hoje em outros países, mundo afora, para que a gente com isso possa inibir esta prática. E amanhã, senador, amanhã tem uma outra audiência marcada? Amanhã já adentraremos em um dos itens da CPMI, que é a questão política sobre as eleições de 2018. Amanhã a oitiva será com o deputado Alexandre Frota, que disse que tem muitas coisas para apresentar na CPMI. O requerimento dele foi aprovado, esperamos realmente que ele venha contribuir. Pode ser um dia polêmico, né, senador? Olha, acredito que sim, porque quando você ouve alguém que era de um lado e ele muda de lado, sempre há uma polêmica, vai ter o ataque e a defesa. Esperamos que tenha frutos, porque o importante de uma CPMI não é somente que ela vire palanque político partidário. Nós temos que tratar uma CPMI realmente como algo que seja benéfico para o futuro do Brasil e não simplesmente transformar a CPMI numa arena, que a arena quem quiser dispute das urnas ou dispute no campo de futebol. A CPMI é para defender as ideias de proteger a sociedade brasileira. Quem mais o senhor pretende convidar para as próximas audiências? Nós já temos 160 convites e convocações aprovados, temos material aí tranquilamente por um bom tempo. Na próxima semana estamos tentando trazer o médico Dr. Drauzio Varela para tratar também da fake news sobre sarampo. Tem também um blogueiro que propagou muita fake news nas suas redes sociais, do site, me parece, Terça Livre, eu não conheço, mas foi convocado também para a próxima semana. Esperamos também, na próxima semana, ver a confirmação de plataformas que também foram convidadas. Estamos esperando somente esse agendamento para que a gente possa enriquecer mais o debate. O senhor já tem alguma previsão de conclusão da CPMI? Olha, está tendo uma polêmica. A CPMI está prevista o seu término 23 de dezembro, que é a última sessão legislativa do ano. O regimento diz que quando termina o ano legislativo, consequentemente, as comissões temporárias também têm que terminar, mas hoje nós vamos conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que ela possa seguir o seu prazo regimental, que são de 180 dias. Esperamos que seja acatado esse pedido nosso, que a gente possa ganhar mais tempo nas investigações. Certo. Muito obrigada pela entrevista, senador. Uma boa tarde. André. Muito obrigado, Isabela. O atentado feito com drones à maior refinaria de petróleo da Arábia Saudita em 14 de setembro passado foi o assunto em pauta na audiência desta terça-feira da Comissão de Infraestrutura. Senadores e representantes da Agência Nacional do Petróleo e da Petrobras avaliaram as repercussões do episódio para o Brasil. O ataque interrompeu o fornecimento diário de quase 6 milhões de barris de petróleo, quase metade da produção saudita e 5% da mundial. A princípio, o preço do petróleo aumentou de 11% a 13%. Os Estados Unidos aumentaram o uso de suas reservas de petróleo em 2 milhões de barris. O Brasil, que é o 9º produtor mundial, ainda importa o equivalente a 11% da demanda de petróleo, em geral de um tipo leve, vindo principalmente da Arábia Saudita, Argélia e Estados Unidos. Como o Brasil reagiu? Que aprendemos com o episódio? Ele foi o maior impacto de toda a história, em termos de em um dia você ter uma interrupção de produção de petróleo. 5,7 milhões de barris por dia foi maior do que o impacto acontecido na Revolução Iraniana, no embargo que aconteceu na guerra
com Israel. Nosso movimento de reajuste de preços aconteceu efetivamente, mas foi uns 3 dias depois e já no nível bem mais moderado, a ordem de 5% foi o ajuste que a gente fez naquele momento. Há necessidade do Estado brasileiro também refletir sobre isso e no futuro e se preparar, e inclusive aproveitando dessas riquezas produzidas no próprio pré-sal, porque a gente possa ter elementos para viabilizar uma política de defesa de longo prazo do Estado brasileiro. O desastre ambiental provocado pelas manchas de óleo nas praias do Nordeste acabou vindo à tona no debate. Quais são hoje, institucionalmente, os dispositivos, tanto de defesa civil quanto de preservação e recuperação ambiental, socorro às atividades econômicas, principalmente artesanais, que são atacadas? O pescador é o primeiro deles, mas não é o único. Para o caso de derramamento e vazamento de petróleo no mar, o que nós temos? E o que nós deveríamos fazer do ponto de vista legislativo? Tem hoje cerca de 500 agentes ambientais todo dia atuando nas praias do Nordeste. Já foram coletadas mais de 370 toneladas de resíduo, principalmente óleo. A gente percebeu diversas equipes amadoras atuando no Nordeste para ajudar as equipes a trabalharem com segurança. Disponibilizamos mais de 10 mil kits de proteção individual, embarcações, helicópteros, drones estão sendo usados da Petrobras para monitorar as praias. Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje pela manhã o nome de Fábio Kanzuki para assumir a diretoria de Política Econômica do Banco Central. O indicado ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Durante a audiência pública, os senadores perguntaram ao sabatinado sobre a redução da taxa de juros na ponta, ou seja, para quem usa cartão de crédito e pega empréstimos, por exemplo. Eu diria que a preocupação número 1 é essa batalha que o Senado, expressando a voz da sociedade, está dizendo: reduz esses juros na ponta, reduz esse spread, trabalha aí, faz o diabo, que isso daí é o nosso objetivo final. É o que eu percebo, e eu tenho também que dizer que é o presidente Roberto Campos do Banco Central também, essa é a minha tarefa número 1. Ele respondeu, alguns não ficaram satisfeitos, tiveram que votar, tanto é que de 20 votos, 16 a favor e 4 contra. Os 4 é porque não ficaram satisfeitos, e os 16 ficaram. Então, transcorreu, apesar dos debates calorosos, normal, e o nome dele foi aprovado e vai agora à tarde para o plenário do Senado, conforme manda o regimento interno. Os senadores estão preocupados com a situação dos fundos de pensão. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer daqui a pouco, às 14h, uma audiência pública para discutir a situação da FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa Econômica Federal. Os fundos de pensão passam por uma crise no Brasil. Desde 2016, a Polícia Federal e o Ministério Público apuram denúncias de irregularidades nos fundos de pensão da Caixa Econômica Federal, FUNCEF, dos Correios, Postales, do Banco do Brasil, Previ e da Petrobras, Petros. Para tentar esclarecer os fatos, a Comissão de Direitos Humanos decidiu escutar representantes da FUNCEF e da Caixa Econômica Federal. A FUNCEF é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil e um dos maiores da América Latina. Hoje ela conta com 134 mil participantes, que estão preocupados com a gestão do fundo. Fomos procurados por aposentados e pensionistas da FUNCEF, além de empregados da ativa da Caixa Econômica Federal, que solicitam esclarecimentos sobre a não devolução do contencioso trabalhista pago indevidamente pela FUNCEF e a Caixa, assim como que seja esclarecido o motivo da venda dos ativos da empresa, loterias, seguros e cartões. Estamos no Outubro Rosa, uma campanha mundial para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Senado não poderia ficar de fora dessa campanha. Em uma semana, durante a ação para arrecadar cabelo para mulheres que passam pelo tratamento da doença, mais de 150 servidores do Congresso Nacional se voluntariaram para a doação. Eu fico muito satisfeita de conseguir fazer uma pessoa mais feliz e bonita. Para mim, o meu cabelo vai crescer. E talvez para ela seja muito mais importante, seja uma coisa de um valor muito maior
do que hoje é para mim. Elas resolveram participar da campanha promovida pelo Senado, que está entre as ações mundiais de prevenção do câncer de mama este mês. É o Outubro Rosa. Neste ano, o Congresso ofereceu, em parceria com a ONG Liga do Bem, cortes de cabelo gratuitos para incentivar a doação a pacientes que passam pelo tratamento agressivo da doença. O corte de cabelo foi uma inovação. A Liga do Bem, ela chamou parceiros, cabeleireiros renomados aqui de Brasília. Então, todos os profissionais que fizeram essa ação acontecer. E nós cortamos já cerca de 100 cabelos. Acredito que até o final do dia, uns 160. Essa quantidade de mechas vai ser entregue às voluntárias do grupo Rede Feminina de Combate ao Câncer. Elas confeccionam perucas para serem doadas a mulheres que perderam o cabelo por causa da quimioterapia e da radioterapia e conseguem minimizar o sofrimento das pacientes. A mulher que perdeu os cabelos e ela não quer receber uma peruca, tudo bem, é um direito dela, mas tem aquela mulher que cobrir a cabeça que está desnuda com uma peruca, para ela é essencial, é questão de sobrevivência. Eu tive o câncer, eu fiquei careca, eu não tive a oportunidade de ganhar uma peruca. Então eu andava careca. A partir do momento que ela ganha uma peruca, ela quer se pintar, entendeu? Ela já quer participar, até participar das atividades. O Senado ainda arrecada lenços para doação e, com o foco no diagnóstico precoce da doença, oferece mamografia de graça para funcionárias terceirizadas com mais de 40 anos de idade. Achei importante para nós, principalmente nós terceirizados, que não temos muita condição de fazer. Eu tentei até fazer pelo SUS, já estou na lista de espera há 2 anos e nunca me chamaram. E às vezes a pessoa até ignora de não ir fazer o exame, porque é dolorido, a máquina aperta o seio e tudo. É um pouco desconfortável, mas lá na frente a gente vai ver que valeu a pena. A gente sabe que o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam as mulheres. E a gente sabe que se ele for diagnosticado precocemente, tem 95% de chance de ter cura. A gente tem muitas mulheres que são vítimas do câncer. Eu passei por isso, a minha mãe, hoje eu não tenho mais a minha mãe, ela foi vítima do câncer de mama. É muito difícil esse período de tratamento em que se perde o cabelo, em que a autoestima da mulher, a gente sabe que o cabelo é tão importante. A cobrança de tributos atrasados, a chamada execução fiscal, poderá ser feita por meio de arbitragens em vez de ações judiciais. É o que prevê o projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Um dos objetivos é reduzir o número desse tipo de processo e aliviar a justiça. Atualmente, são mais de 30 milhões de ações de execução fiscal nos tribunais brasileiros.